Continuando a montagem do câmbio da Kombi, eu prefiro começar pelo pinhão, mas o começo você pode também fazer pelo eixo primário. Mas eu prefiro começar pelo pinhão. O que acontece? Só que, primeiro de tudo, temos que descer então o rolamento. E o rolamento ele é prensado, então ele é como se fosse um sanduichinho aqui, ó. Ele vem assim, com essa parte aqui. Aí essa capa vem aqui e esse aqui vem aqui. E ele é prensado. Só que antes da gente prensar ele, a gente tem que testar ele. E a gente vai testar assim, ó. Faz-se uma pressão aqui e roda. E tem que rodar livre. Não pode ficar pesado para girar. O que não é o caso. E por que você vai fazer esse teste aqui? Porque se você fizer esse teste depois de montado, e aí? Então você já se previne aqui, ó. Não precisa de muita pressão, tá? Mas um pouquinho é necessário. E aqui tá girando livre. Então a gente já pode montar ele lá no pinhão. Para fazer ele descer aqui, tem que ser na prensa. Eu já vou prensar ele primeiro assim. E depois eu vou prensar esse outro assim. E eles vão ficar assim. Com esse aqui no meio. Então quando eu voltar, essas peças estarão assim aqui. Feito isso, vai ter uma situação assim. Então temos aqui um rolamento embaixo e um em cima. E aqui estamos livres, tá? Esse teste a gente faz ali com a prensa, porque depois ele vai ter que girar livre. Então, se tiver algum problema, eu prefiro fazer ali do que ter que prensar e depois ter que desmontar porque o negócio deu errado. Depois vem essa arruela, ela não tem lado. Tá? Tanto faz o jeito que você vai montar, porque ela não tem lado. Depois tem essa flange, que você vai montar ela aqui. E essa flange você tem que ver que ela é um casal com a capa do rolamento. Tem umas que é mais funda e tem umas que são mais rasas. Dependendo da situação, não vai dar certo. Então você tem que testar isso aí antes também. E na questão da flange, é isso aqui, ó. Ela encaixa perfeitinho aí, ó. Porque se for a outra, ela poderá ficar assim, com uma parte aqui. E aí não vai ficar legal. Então ela tem que entrar bem 100%. Ela fica bem paralela aí, ó. Aí agora segue a continuação. E é qual? Aqui vai uma pista de rolamento que vai aqui. Que aí depois vai ficar assim. E ele vai descer aqui prensado também. E é o que a gente vai fazer agora. Já foi prensado. Agora vem o rolamento. Depois do rolamento, vem essa arruela aqui, que vai fazer aqui então o encosto do rolamento. E vem esta porca, que vai manter aqui uma pressão no conjunto, tá? Por enquanto a flange ela sai. E aqui então a gente tem aí o rolamento do pinhão.
com o rolamento da primeira e aqui a porca. Eu vou fazer o aperto dessa porca aqui. E assim que ela estiver apertada a gente volta. O torque dela aí é 3,5 kg. E aí então a gente vai estar pronto para colocar a engrenagem de primeira. Aqui eu já tenho então o torque e nada travando. Sem marcas de pancada aí na porquinha. Agora vem qual? Agora vem a primeira. Também girando livre. E a primeira ela fica encostada naquela arruela ali, ó. Nesta aqui. Só que agora, se você esquecer da flange, depois ela não entra. Então a hora de colocar ela é agora. E aqui já tem então a primeira no lugar. Para montar esse tambor aqui, cabe algumas observações, porque ele entra assim. E se você virar ele assim, ele não entra. Então ele é dessa forma. E essa luva, ela tem uma falha aqui e nos outros não. Então tem lado para você montar também. Então tem uma falha aqui, uma outra falha ali e uma outra aqui. Que é onde vai encaixar essa pecinha aqui. Aí a montagem aqui da luva e do tambor de engrenamento, ele fica assim, por dentro e desse outro lado. Aí então é só trazer aqui no pinhão, que vai estar pronto, e fazer o cálculo agora da folga da primeira. A folga da primeira, eu julgo que temos aqui uma folga, mas depois eu vou detalhar melhor. E aqui a gente já tem então a primeira engrenada. Agora vem os anéis de engrenamento. Esses anéis aqui, você testa ele assim, ó. Você tem que sentir que é como se fosse um fio de uma navalha. São eles que freia para poder fazer ali quando você vai no câmbio ali. Quando você puxa, um exemplo, de uma terceira para uma segunda, são eles que freia a engrenagem para poder fazer o engrenamento. Por isso que o nome é anel sincronizador. Eles são um freio. Aí quando você vai e passar aí, por exemplo, de uma terceira para uma segunda e dar uma raspada, geralmente é esse aqui que é o problema. Quando você tem problemas de escapar marcha, aí você tem problema nesses dentes aqui. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ainda você pode ter algum problema no varão, enfim. E aí a marcha só, a hora que você acha ela encaixa certinho. E a hora que você não acha, ela não encaixa. Aí é uma outra situação, tá? Só que as pessoas confundem essa peça aqui com culpando ela por escapar marcha. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aí ela tem aqui uma falha que vai entrar aqui dentro.
ela encaixou. E aí então agora vem essa daqui, que também tem aqui os dentes de fresa, para não escapar. Eu não estou mostrando aqui se está quebrado ou não, porque isso aqui já foi tudo visto, né? Então, antes de você montar aí, você tem que analisar isso aí também. E agora, então, ela entra aqui, ó. Aí ficou esse buracão aí. E o que que vai aqui agora? Agora vai um outro desse. E dentro daquele ali, que ainda tem um espaço, ainda vai essa daqui ainda. Pronto. Encaixou. Agora, falta quem ainda? Agora falta essas daqui. Essa. E o tubo. Só que o tubo tem uma questão, ele não pode ficar para baixo igual tá aqui. O tubo ele tem que ficar 5 centésimos acima. E ele tá para baixo. Então a gente vai ter que fazer esse ajuste aí. E a gente faz como? Tira daqui. Coloca essa. Coloca essa. E essa daqui. E monta o tubo. E quase deu. E com mais uma ficou perfeito. Ah, mas o manual fala para ter um monte de ferramenta para fazer. Bom, se é 5 centésimos é o que eu tenho aqui. Agora quem vem? A chaveta e a engrenagem fixa da quarta. Ah, mas é uma quarta longa que vai numa Kombi, a quarta do SP2 que vai na Kombi. O proprietário pediu que essa daqui e essa aqui que a gente vai montar. E Fusca Itamar, SP2, na Kombi aqui agora é a mesma engrenagem. Aqui eu levei até o 3 na minha prensa. E aqui acontece o seguinte, eu tenho a folga da primeira. Eu tenho a folga aqui da segunda móvel. Aqui tá em neutro. Tá tudo se mexendo. Eu tenho aqui o engrenamento da primeira e o engrenamento da segunda. Aqui eu já tenho a quarta fixa e a pista de rolamento montado. Mesmo com pressão eu tenho tudo solto aqui, tá tudo livre. Essa aqui ela não gira mesmo. E enfim, engrenei, travou, liberou. Engrenei a primeira, liberou a segunda. Aqui tá pronto, já tá prensado e o conjunto de pinhão está montado. E aqui então está montado aí o pinhão. Uma coisa que você tem que perceber que é o seguinte, ó, tudo gira fácil, tá? Quem tem que girar, gira fácil. Se tá dando uma prendidinha, não sei o que e tal, não prossiga com a montagem. Desmonta para ver o que tá errado, porque se você prosseguir, você vai ter que desmontar tudo daí. Então, vê se tá engrenando bem. E é isso aí. Inclusive aqui esse rolamento também. Então já tá tudo testado isso daqui, só continuar com a montagem. Aqui no eixo primário já é mais fácil. E também você não precisa regular ele, dependendo. Você já começa aqui com este rolamento. Depois desse rolamento, você já vem
com essa engrenagem aqui, que tem um cone para cima, e já observa que é bem quinadinho aí todos os dentes, tá? A gente já checou isso aqui antes. Aí o que acontece agora? Ele encaixa aqui, dentro do rolamento. Agora quem vem? O anel sincronizador, que está aqui. E aí então vem a luva com o tambor. O procedimento de montagem é igual, tem as mesmas molinhas, as mesmas pecinhas. E aí o que acontece? Só que ele desce ali, tem uma chaveta aqui, e ele desce prensado. Então eu vou fazer a montagem para continuar. Uma outra coisa é que aqui todas elas têm o dente falhado, então não tem lado. Você pode montar de qualquer lado, que ela é igual. Então esse aqui ele aceita ser montado assim ou assim, tá? Por lógica, esse lado aqui ele é um pouquinho mais grosso, essa aba em relação a essa. Então a gente vai usar essa aqui para baixo. E aí você vai ter uma situação assim. Essa falha é bom sempre deixar ela ao contrário. Por exemplo, essa aqui eu deixei para cá e essa outra eu deixei aqui. Agora eu tenho que prensar, porque de outra forma ela não vai descer ali. E batendo também não é o caminho. Após prensar, eu já deixei a terceira engrenada. E agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o sincronizador. E ele vai vir aqui assim. Tem a janelinha dele, que é só encaixar. Ele vai ficar assim. Vem a quarta. Nesse buraco aqui vem o rolamento de quarta, que ele vem aqui dentro. Depois dele, por último, aí vem quem? Vem essa arruela aqui, que ela também não tem lado, porque ela é igual, e ela entra aqui. Depois dela vem quem? Aí vem o rolamento, só que o rolamento entra na capa. Lá. Só que agora, essa é a parte mais chata que tem, porque é o seguinte, esse lado aqui ele se desmonta muito fácil. Diferente do pinhão, que ele é travado lá pela pista de rolamento e a quarta fixa. Então, ou seja, se você puxar isso aqui, ele sai tudo, aí você vai ter que acertar tudo de volta. Então, geralmente o que a gente faz? A gente põe aqui um calço e coloca a porca até a hora de fazer a montagem definitiva no gabarito e montar no câmbio, porque ela é frouxa, tá? Então ela sai com facilidade. Eu vou dar um jeito de travar isso aqui e eu já mostro como é que fica. Só não esquecer que antes do rolamento vem a pista. Todos eles precisam de uma pista para ficarem direitinho. Aí vem a engrenagem da quarta, que aí sim finaliza com essa arruela. Como eu falei, isso aqui pode desmontar. Eu vou ver uma forma de travar isso aqui por enquanto. Aqui eu acabei colocando o rolamento mesmo e um pouco de pressão aqui nessa porca para o rolamento encostar bem e empurrar aqui. E eu tenho aqui então a quarta livre e eu tenho aqui a terceira livre também, tá? Aqui elas estão fazendo o engrenamento legal, certinho, assim e para cima também. Claro que com a mão só é um pouco complicado, mas tá aí. Então aqui eu já tenho
as suas folgas também, tem um pouquinho de folga, não pode ficar preso, e aqui também tem um pouquinho de folga, também não pode ficar preso, tá? Então a montagem dos eixos, elas são assim. Depois elas vão montadas assim. E aí faz-se o gabarito. Por enquanto, eu vou fazer só a montagem das engrenagens, que é o que eu acabei de fazer. E aí depois eu vou fazer só o gabarito, porque hoje já também não dá mais tempo. Mas a princípio é isso, é tranquilo de fazer, é só prestar atenção. E não pode deixar aqui muito preso também, porque se deixar preso daí você já não consegue fazer nem o gabarito, você não consegue nem gabaritar isso aqui, se ficar preso. E lógico, também não pode ficar muito folgado e também não pode ficar muito preso. Por isso que existem as normas do manual, que diz o quê? Folga de 0,10 na primeira. Essa daqui, ela também segue a mesma medida. E essas daqui. Para dar problema aqui, é só a hora que você apertar isso aqui e travar a quarta. Pode acontecer. E aqui o que pode dar errado é que pode ficar muito presa a primeira. E aí não vai ser legal também. De resto, se você olhou aqui, a fresa tá certinha, não tá faltando dente, tá tudo bonitinho, igual tá aqui, é só montar. Uma outra coisa que pode acontecer também, devido a desgaste e do uso também, às vezes fica aqui com a rebarbinha, quando você passa o dedo aqui assim, ó, você vai sentir que tem tipo umas ferpinhas, igual isso aqui. Acho que no vídeo não vai ficar legal, mas deixa eu tentar. Olha lá, ó, ele fica como se fosse umas rebarbinhas. E o que acontece? Se você for reaproveitar o anel sincronizado, porque, por exemplo, igual esse daqui, que ele tá bom, ele não tem nada de errado nele. Então aí o que você faz? Você pode correr aqui uma lima e quebrar isso aqui, ó. Essas pontinhas. E o porquê? Porque pode acontecer delas enroscar na primeira e aí ficar pesando. Tá? E não tem problema nenhum você dar uma quebrada nisso aqui. Uma lima, manual, nada de máquina. Porque é só uma rebarbinha que fica aqui, ó. Coisa mínima. Esse aqui é um anel sincronizador bom. Só que a única coisa que está errada nele é que tem esses cantinhos aqui. Mas nada que com uma lima não resolva. A montagem foi referente ao eixo primário e pinhão. Espero que esse vídeo te ajude de alguma forma e até um próximo vídeo.